Fala galera topzera! Você ficará por dentro de tudo que rola na FJU. Entretenimento, opiniões, comentários e claro, a sua participação é muito importante. Então acesse agora as nossas redes sociais e fique conectado com a gente. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Entra no ar, Live FJU! Sejam todos muito bem-vindos! Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um Live FJU. E aqui hoje nós estamos trazendo uma história de vida que eu tenho certeza que vai te impressionar, mas não somente te impressionar, vai te inspirar também. Então, se você é jovem, adolescente, ou se você é mãe, é pai, de repente a situação, a história de vida da Larissa, que está aqui com a gente hoje, ela vai mostrar para você que tem saída, que não tem... Olha, é tão legal a história dela, é tão legal, que você vai com certeza se sentir inspirado depois dessa programação. Mas antes da gente chamar a Larissa, antes dela pedir que ela conte pra gente a sua história de vida, nós vamos então apresentar para você o que é a FJU. De repente você está aí assistindo, nunca ouviu falar, não sabe do que se trata. Vamos então agora entender e saber o que é e como funciona. E a gente volta já já. A Força Jovem Universal tem inúmeras atividades e uma delas pode ser a sua cara. Olha só! Para aqueles que gostam de arte, temos a companhia de teatro, grupos de dança e até mesmo bandas. E levamos o seu talento para o grande público através dos nossos eventos. Já para quem gosta de esportes, temos torneios de diversas modalidades, como futsal, vôlei, artes marciais e entre outras atividades. Para aqueles que gostam de focar nos estudos, temos um projeto que oferece palestras, oficinas de línguas estrangeiras, de informática, empreendedorismo e muito mais. Com o lema Não Te Julgo, Te Ajudo, o projeto HELP tem ajudado milhares de pessoas em todo o mundo que sofrem de depressão, automutilação, complexos e até mesmo pensamentos e tentativas de suicídio, levando uma palavra de fé, força e esperança a quem precisa. E também temos aquelas ações sociais que levam a alegria e esperança para as crianças em orfanatos, idosos em asilos e hospitais. Toda semana temos uma reunião especial para você que quer estreitar o seu relacionamento com Deus, focando especificamente no Espírito Santo. Essa é a reunião do Algo a Mais. E claro, todos os finais de semana temos o Encontro Jovem FJU. Aqui encontramos nossos amigos e fazemos novos. Uma tarde com muita animação, levando uma palavra certa, clara e objetiva. O nosso foco principal é salvar vidas através de todas as nossas atividades e fazer com que jovens tenham seu encontro real e verdadeiro com Deus. Está vendo só como nosso trabalho é importante? Então você é ou conhece algum jovem que tem acima de 15 anos? Procure hoje mesmo um jovem da FJU para ingressar ainda hoje na Força Jovem Universal. FJU, nós esperamos por você! E aí, você curte música? Qual o ritmo que você mais gosta? Da tristeza e solidão, agora é paz no coração. Eu descobri que aqui posso ser melhor. Confesso quem eu sou, não vou me esconder. Muda o meu nome, muda o meu nome. Para o fim de semana já tá tudo preparado. Vem meu amigo, fica junto e misturado. Não fique em casa e você pode acreditar. Na FJU a sua vida vai mudar. E para o fim de semana já tá tudo preparado. Vem meu amigo, fica junto e misturado. Não fique em casa e você pode acreditar. É só colar com a gente e você vai arrebentar. Então eu já
sei qual que é a sua banda predileta. A Banda FJU. Acesse nosso canal oficial da FJU, se inscreva, ative o sininho e siga também a gente no Instagram, @BandaFJUOficial. Banda FJU, a banda oficial da Força Jovem Universal. Você está assistindo Live FJU. Pois é, e os encontros jovens acontecem todo sábado e você pode buscar saber numa Universal mais próxima de você. Serão todos muito bem-vindos, a idade é de 15 a 24 anos, tá bom? Como prometido, nós temos aqui hoje uma história de vida para compartilhar com você que eu tenho certeza que vai te inspirar. Temos aqui no estúdio hoje a Larissa. Larissa, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela sua disposição e até mesmo coragem, né, de contar um pouquinho da sua história, que é muito legal, muito interessante, inspirador, digamos assim, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa e eu perguntei para você assim, porque a Larissa trouxe umas fotos que eu vou pedir que enquanto ela fale aqui um pouquinho de como tudo começou, que coloque as fotos dela, por favor, produção, para que a gente possa ver, para que essa pessoa de casa possa ter uma ideia do que a gente está falando aqui hoje, né, Larissa? E conta um pouquinho para a gente, para essa pessoa que está em casa assistindo, como que tudo começou para você? Começou com houve um fator que traumatizou, né? O fator principal, o fator que me levou a essa decisão, né? As fotos que as pessoas vão acompanhar, foi porque quando eu tinha 6 anos eu fui abusada sexualmente por uma pessoa de confiança, né? Que todos confiavam. E isso gerou uma marca dentro de mim, porque eu era uma criança, eu não sabia o que fazer. Não sabia nem como reagir àquilo, até culpada eu me sentia às vezes. E isso não foi uma vez, não foi não me molestou, não me tocou, foi um abuso, foi algo que não tem como descrever na idade que eu tinha, na pureza que eu tinha, explicar aquilo, porque eu sentia dores, eu não conseguia ir ao banheiro, a minha cabeça, eu não entendia por que eu estava passando por aquilo, quem era o culpado, se era eu a culpada. E isso foi só gerando muito acúmulo de raiva, acúmulo de dor, acúmulo de dúvidas, acúmulo de perguntas. E eu não sabia como expor isso. E isso foi entrando na minha adolescência e gerando mais conflito, mais Você disse raiva. que o abuso não foi só uma vez, então ele foi acontecendo. Foi de que período, assim, você lembra? Foi Quanto tempo? dos meus 6 anos aos 9 anos, mais ou menos, todo mês, todas as vezes que eu estava com a pessoa que eu havia, acontecia. Não tinha como eu fugir, não tinha como... Você ia para casa desse parente a cada 15 dias, ficar, e era lá que acontecia, Era lá né? que acontecia, durante a noite, ou até mesmo uma brincadeira, vamos brincar de pique-esconde. E acontecia, porque não tinha como eu fugir disso, não tinha como eu sair. Eu não sabia que eu poderia sair gritando, socorro, minha mãe, pai, vô. Não, eu não conseguia fugir disso. Então, assim, era noite, na hora de dormir, era numa brincadeira de pique-esconde, na oportunidade que esse ser humano tinha, esse homem tinha de ir atrás de mim, de me machucar, de me violentar, ele fazia. E você vê, né, a gente ouve uma história dessa, uma criança de 6 anos de idade. É muito triste. E essa realidade que a Larissa está trazendo para a gente hoje, não é uma coisa que é muito distante das pessoas, não. São muitos casos de abuso e, de repente, você, essa criança aí, você está assistindo, você está vendo a Larissa falando e você até comentou, né, Larissa, que você tinha muito medo de contar para os seus pais. Por quê? Eu tinha medo porque, primeiro, eu achava que eles iam me culpar, que eles iam brigar comigo, que de alguma forma isso ia dar um problema na minha família, uma separação, uma divisão, um conflito.
Então eu não sabia o que fazer. Eu ficava com aquele medo acumulado. Se eu contar e se acontecer alguma coisa comigo? E você nunca contou. Então, dos 6 aos 9 anos, você estava sofrendo esse abuso e você nunca contou para os seus pais. Nunca contei. E hoje, não devia ser fácil. Não né? era fácil. Hoje, falando, parece, nossa, né? Muito fácil. Ela tá ali, ela tá contando, ela passou. Mas durante o dia, no passar, no decorrer do dia, você vai à escola. Se é uma criança, você tem sonhos, você está no início de descobrir quem você é, descobrir o que você quer. Então isso gera uma dor, gera uma confusão, porque como que eu vou me lançar para frente se tem algo que me prende aqui atrás? Se eu não sei nem o que é isso, como lidar com isso, como chegar na minha mãe, que é a mulher da nossa confiança quando a gente é criança, ou quem cuida de nós, e pôr isso para fora. Então isso foi me arrastando para trás e me deixando mais magoada, com mais raiva, com mais conflito, confusão. E isso gerava em você reações, assim, você ficou rebelde, você tinha raiva, não gerou nada, nenhum comportamento diferente em você para que os seus pais percebessem que tinha alguma coisa errada? Gerou, porque a minha mãe sempre disse que eu era uma criança dócil, né? Eu era muito meiga, todos falam que eu era a irmã mais meiga, a filha mais meiga. Só que isso começou a mudar, porque ninguém me protegia. Então, como que eu poderia me defender? Não sendo meiga, sendo agressiva. Eu lembro que comecei a dar problema na escola, eu comecei a me automutilar na escola, a brigava com os meninos na escola, eu era uma moça, brigando com os meninos no pátio, minha mãe sendo chamada porque eu brigava com a professora, porque eu sujava a carteira do colega de branquinho, ele sujava o uniforme, porque eu me mutilava no banheiro. Então, eu comecei a apresentar comportamentos e minha mãe falou assim, mas como? Por quê? As irmãs delas não fazem isso na escola e ela era uma boa aluna, sempre teve boas notas, e agora? O que aconteceu? Por que tá assim? Pois é, isso é importante, sabe, Larissa? Porque se você é mãe que está assistindo essa programação, se você é uma jovem, adolescente ou criança que está assistindo essa programação, saiba que o que você tem que fazer é realmente contar para os seus pais. Não importa se aquela pessoa está te dizendo que vai fazer mal para eles ou que vai fazer... Você precisa contar para os seus pais, porque são eles que vão te ajudar e te proteger. E se acontecer de não ajudar e proteger, você tem que contar para sua professora na escola, você tem que contar para alguém que possa fazer alguma coisa e que vai fazer de verdade algo para te ajudar sem medo, não pensando como a Larissa pensou e muitas devem pensar, né, que você tem alguma culpa nisso. Você não tem a culpa. Agora, se você é uma mãe que começa a perceber na sua filha, no seu filho, um comportamento muito diferente, um comportamento revoltado, uma mudança repentina, então não quer dizer que seja exatamente isso, mas é algo que você não pode pensar assim, é adolescência, né? É aborrecência, é assim mesmo, porque não é. Geralmente não essa pode tomar como algo natural, né? essa mudança drástica em você, porque de uma jovem dócil, você começou a ser uma revoltada. E aquilo ali não combina. Você podia ser uma jovem, continuar sendo dócil, mas que tivesse perguntas e que não aceitasse uma coisinha aqui, uma malcriação ou outra, mas não que fosse ao ponto exatamente. em que geralmente vai, porque aquilo gera, eu consigo imaginar você como aquela criança e você não sabe como expressar aquilo, né? Então essa revolta é o sinal que você é um pedido de socorro, né? É porque a gente é formado por hábito. Você tem um hábito de ser uma pessoa dócil, de ser uma menina comportada. De repente você muda, então tem uma reação de algo. Se tem uma reação, alguma coisa aconteceu. E isso é o universo da adolescência, da criança, porque a gente não sabe como expor aquilo. A gente não tem a concentração de um adulto de falar assim, o certo é certo. Não, a gente quer pôr pra fora isso e de alguma forma se livrar desse sentimento ruim. Era esse sentimento que eu tinha, eu queria me livrar daquilo. E se me livrar daquilo era agir com ódio, com raiva, com malcriação, com briga, eu ia me afundando nisso, mas não resolvia. Aí você começou, você estava dizendo que você foi para a escola e chegou uma fase da adolescência. Foi, eu pensei, né? Bom, eu brigo na escola,
eu dou problema pra minha mãe, eu me automutilo. Mas ainda assim eu continuo sentindo raiva. Continuo sentindo essa dor e isso não passa e eu não sei o que fazer. Que é o que eu tava falando, só aumenta, né? É um abismo sem fim que você vai cavando um buraco. E aí eu falei assim, já sei, eu vou me envolver com mulher. Porque uma mulher nunca vai fazer o que um homem fez comigo. E aí comecei na escola a procurar meninas. Eu influenciava, porque influenciei muitas meninas dentro da escola que nunca passaram pela cabeça delas. Como haviam outras meninas que tinham uma história parecida com a minha. E aí eu me envolvi com uma moça na escola. Lembro que foi um absurdo, porque isso gerou uma revolta dos pais. E eu comecei a ter problema com pais de colegas na escola, problema de diretoria, porque era uma coisa que, como assim, né? Como assim eu influenciava tanto as pessoas lá? Aí, dentro de mim, eu já tinha assumido essa posição. Eu não vou mais sofrer na mão de homem nenhum. E nunca na minha vida eu vou me submeter a homem nenhum. A melhor coisa que eu posso fazer por mim é me tornar um homem ficando com uma mulher. Que foi quando deu início o pontapé de vou mudar o meu corpo. Vou mudar, porque eu mudando, eu não vou ser mais frágil. Porque se eu tiver uma aparência de uma moça, eu vou ser frágil. Eu não vou poder me defender. Quero ver alguém mexer comigo. Aí eu saí de casa, fui morar sozinha, trabalhar para me sustentar. Comecei a fazer uma academia. Com quantos anos você 14 saiu de casa? anos. Com 14 anos você saiu de casa? Comecei a fazer academia, tinha 16 anos, comecei a fazer academia, porque até antes não era permitido. Comecei a fazer academia, comecei a injetar hormônio dentro da academia, sem ajuda de ninguém, sem auxílio de um profissional de saúde. Comprava o hormônio, injetava com agulha, isso começou a gerar músculos, e aí eu comecei a aumentar o peso. Muitas vezes na academia eu pegava o mesmo peso que os homens que faziam lá. Então assim, eu comecei a me mudar. E dentro de mim aquilo só crescia, eu nunca mais vou sofrer na mão de homem nenhum. E aí eu me envolvi tanto nisso, que quanto mais eu fazia, mais eu me afundava. Eu ia para baladas que eu não sabia onde era, não sabia como chegava, como voltava, porque bebia muito. Não chegava a usar droga, mas vendia bala na academia, na balada, balinha, drogas, maconha, isso tudo, porque eu não tinha limite. Eu precisava fazer qualquer coisa que me fizesse esquecer a dor que eu sentia, que me fizesse tirar aquela confusão da minha mente, que fosse claro para mim. Tudo que eu fazia era para me guardar daquilo que aconteceu, só que eu não me aceitava, então eu ficava procurando uma forma de mudar aquilo, de resolver, só que não resolvia. Então eu não lembrava como eu chegava em casa, saía com amigos que às vezes eu nem conhecia ali na hora, vamos no seu carro mesmo e vamos, e não lembrava de nada. Chegava em casa e mas e aí, como que eu cheguei aqui? E não tinha relacionamento com a minha mãe, porque gerou uma distância. Eu saí da casa dela e foi distanciando, porque eu não queria ouvir o que ela tinha para me falar. Porque quando chegou nesse extremo, foi quando ela soube do abuso. Então ela não soube da forma correta. E ela não pôde ser a minha mãe, porque eu não consegui deixar ela ser. Então quando ela soube, ela já teve que receber tudo, a informação do abuso. Então imagina o sentimento dela, poxa, eu não cuidei do meu bebê. E olha só o que aconteceu com ela. Então deve ter gerado uma frustração nela, de tipo, eu não pude ser a mãe que Deus me colocou aqui para ser nessa terra, que Deus permitiu que eu fosse. E eu afastando ela de mim, porque ela não queria que eu estivesse nessa vida. Ela não queria. E de início, a gente teve vários problemas, porque a forma dela tentar me mudar era me confrontando. Não, então vocês brigavam bastante. Não, porque você cortou o cabelo? Como assim? Porque eu raspei o cabelo, eu raspava na zero o cabelo. Como assim? E essa roupa, e essa menina, e pode na sua colocar casa? a produção as fotos, enquanto a Larissa está falando as fotos dela, né? Para a pessoa conseguir identificar quem era a Larissa, do cabelo raspado, né? Aquela coisa toda. E aí, o símbolo da revolta. Eu era a revoltada, as roupas que eu usava, falando palavrão nas camisetas, postava foto levantando o peso, e a minha mãe vendo aquilo. E ela tentava me puxar, mas me confrontando. E isso só me afundava mais. Porque eu falei, não vou ouvir o que ela tem pra me falar. Porque ela não entende o que eu passo. Ela não sabe que se eu não fazer o que eu tô fazendo, eu vou continuar sofrendo. Olha a minha cabeça, totalmente desnorteada, sem um rumo, uma direção, um foco.
Então, eu só me afundava nisso, me afundava. Cheguei a brigar com a minha mãe, de tentar agredir ela uma vez. Porque eu morava com uma moça e a gente brigou na mão, de sair na mão. E ela foi correndo para casa da minha mãe porque era próximo da casa da minha mãe. E a minha mãe foi defender e foi tentar apaziguar. E eu fui para cima da minha mãe. Chutei um balde assim nela. E aquilo ali, para mim, foi o fim. Porque eu falei assim, meu Deus. Você se decepcionou com Nossa, eu falei mesmo, assim, né? nossa, que limite. Cadê o limite? Não tenho mais limite. Não tenho mais limite. E foi quando, nessa época, que a minha mãe começou a frequentar a igreja. E o interessante, né? Você falou assim, eu não quero, nenhum homem mais vai me machucar. Mas isso quer dizer que também as mulheres que você namorou não te machucaram? Negativo. Eu achava, né, que porque eu poderia machucar, porque eu sei como que machuca uma pessoa, porque eu fui machucada. Então a gente tem o hábito de devolver aquilo que a gente recebe, né? E isso é o ser humano. Então eu machucava muito elas, mas elas também me machucavam. Também tinha decepções, aliás, eu não parava com ninguém, sempre tinha uma decepção. Se não era traição, era porque briguinha por ciúme, por bobagem, brigava na mão com a moça que morava comigo. Então, assim, eu nunca fui realizada, nunca fui feliz, mas eu tinha um monte de amigos, né? Eu tinha um monte de admiradores, de seguidores, pessoas que, essa menina tem uma força, né? Ela é o que ela é, não sei o quê. Eu tenho que ser igual ela, eu tenho que fazer o que ela faz, eu tenho que... Pô, a Larissa é top demais, né? E eu tinha... eu era um pavão, né? Porque eu me sentia o ego, né? As pessoas se espelhavam em mim. Aí eu recebia mensagem, pô, Larissa, por causa da sua história, eu tive vontade de fazer isso e fiz. E enfrentei a minha mãe e saí de casa. E eu ficava orgulhosa de ver as pessoas fazendo o que eu fiz. Passando por aquele sofrimento. Me escondendo, né, atrás de uma fama. Só que eu sofria e as pessoas começavam a sofrer como eu. E eu me sentia até orgulhosa daquilo. Porque era uma enganação. Porque eu estava bem naqueles momentos, né, em que as pessoas inflamavam meu ego. Mas e quando eu ia dormir? Eu não conseguia dormir. Eu tinha muitos pesadelos. Eu lembro que eu via vultos em casa, porque eu morava sozinha, eu não conseguia dormir. Quando eu fechava o olho, eu tinha a sensação de que tinha uma pessoa me olhando, sabe? Alguém no pé da minha cama. Eu não conseguia ficar no escuro. Sabe quando a gente apaga... Eu era assim, aquele jovem que há muitos jovens assim, você apaga a luz da cozinha e sai correndo pro quarto. Porque eu tinha medo do escuro, não conseguia ficar sozinha. Eu lembro que eu saía para trabalhar, às vezes 6 da manhã, me assustava com a minha sombra na rua, com a minha sombra. Porque eu não era uma pessoa feliz, eu não tinha paz, era atormentada pelo passado, pelos pensamentos, pelo vazio muito grande. Porque quem vê, pensa, né, pessoas que postam fotos embaladas, essas coisas, não preenche a gente. A gente fica mais vazio, com mais perguntas, porque aquilo acaba, e aí? E os problemas vêm, e você não sabe o que fazer com esses problemas. Então, assim, tudo foi aumentando, o vazio foi aumentando. Quanto mais mulheres eu conhecia, mais eu me envolvia, menos eu era feliz, mais problema eu tinha, mais confusão eu tinha, mais vidas eu destruía, porque eu influenciava tanto que ficava com mulheres que não estavam nem aí, se era casado ou não era, já aconteceu. Então, assim, era uma vida totalmente destruída. Quem via nas redes sociais falava assim, que top, eu tenho que ser igual ela. Mas ninguém sabia o mal que eu fazia pra mim e para as outras pessoas, principalmente a minha família, porque via isso e aí, o que eu vou fazer? E você vivia uma coisa... Você tinha que sustentar uma máscara, né? Tinha que sustentar. Você tinha que ficar vestindo aquela máscara e por isso que era difícil para você. Porque chega um momento que, quando você vai botar a cabeça no travesseiro, você sabe que você não é feliz daquele jeito que você mostra para tudo, que você quer que todo mundo pense que você é. É muito difícil você viver querendo... mostrar para as pessoas que você é uma coisa que no fundo você não é. É cansativo, cansa. E não te traz a satisfação que você quer, aquilo que você falou. Você vivia atormentada. Mas você carregava a imagem da rebeldia, você queria mostrar que você conseguia, que você venceu, né? E que homem nenhum mais vai te machucar. Então você quer provar, é muito orgulho, é muito sentimento ali à flor da pele. E que quando
você ia dormir, você não tava conseguia daquele dormir. jeito. Eu lembro que muitas vezes era 3 da manhã e o sono não vinha. E morando sozinha, me sentia angustiada, às vezes tinha falta de ar, porque a angústia faz isso. Lembro que eu deitava minha cabeça no chão do quarto e batia a cabeça no chão porque eu não conseguia tirar aquela dor no meu peito. E você se automutilava E também. automutilava, eu não conseguia, meu Deus, o que é isso? Eu lembro que uma vez eu saí na rua, falei assim, não dá, não aguento mais isso. Né? A minha própria mãe eu tentei agredir, pra que eu sirvo? E eu lembro que eu deitei na rua, eu coloquei um moletom, deitei na rua, assim, e eu falei assim, eu dormi aqui torcendo pra um carro passar por cima de mim. No meio da rua? No meio da rua, 3 da manhã. 3 da manhã. Então, assim... A que ponto você chegou, e né? isso as redes sociais não mostravam. É. E isso os meus Isso fãs não tava não lá. viam. É, não importante vocês ouvirem isso. Isso não tava lá, fotinha, olha, tô deitada aqui querendo que um carro passe por cima de mim. Isso não tá nas redes sociais, porque não é bonito. Porque não é bonito, né? Isso não é não é satisfatório, inspirador. Não é inspirador. Exato. As pessoas não veem isso assim, não, vou fazer igual, né? Porque elas teriam medo. Peraí, que é isso, né? Se eu fizer isso, vai levar eu a ter essa sensação? Então, eu não vou fazer. Mas eu não mostrava isso. Exatamente. Porque 7 da manhã, tomava o banho, ia trabalhar e já era Já voltava a Larissa top, né? A Larissa top, que faz tudo de melhor. Mas não era. Essa não era a realidade. Mas teve um momento que mudou a situação, inverteu o quadro, um turning point que a gente vai primeiro para um intervalo e quando a gente voltar, você vai saber o que aconteceu na vida da Larissa para que hoje ela seja essa jovem que ela é. E tem muita coisa aí ainda que ela vai poder contar pra gente. Vamos ao nosso intervalo, a gente volta já já. Fala galera, meu nome é Lívia, sou daqui da cidade de Novo Horizonte, estado de São Paulo, e eu assisti a live que nos ensina a ter uma fé inteligente e a como usá-la. E o que eu mais curti nessa live foi que nós temos que usar o nosso raciocínio, a nossa mente, a nossa fé inteligente para vencer todas as vozes do diabo. Tudo que o diabo coloca na nossa mente para tentar nos distrair, nos derrubar, fazer com que venhamos perder a vontade de buscar a Deus, para que venhamos perder a nossa salvação. Todas as vozes do diabo que dizem que nós não somos capazes de receber o Espírito Santo. Se Deus quer que recebamos o Espírito Santo, por que a gente vai aceitar esse pensamento que o diabo coloca? Então nós temos que usar a nossa fé inteligente, o nosso raciocínio, para pensarmos, para buscarmos a ajuda do alto e vencermos esses pensamentos. E essas lives têm me ajudado muito e eu convido todos vocês para assistirem essas lives, pois eu tenho certeza que vai ajudar todos vocês. Até mais! Ei, você mesmo, você que sempre procura uma novidade toda semana, sabe, para dar aquela descontraída com a galera? Então, não perca mais tempo, assista a live FJU. Com ela uma série de conteúdos exclusivos te espera. E sim, tem muita coisa diversificada e educativa. Fica tranquilo, não será nada chato que te dê sono ou até mesmo faça você cair da cadeira, né? Às vezes acontece. Ansiedade, vida amorosa e autoestima são alguns dos assuntos tops que são abordados e que ajudaram a muitos. Mas não para por aí, porque tem muito mais. Acompanhe esse programa e permita que esse conteúdo faça a diferença na sua vida. E certamente será uma decisão que você não vai se arrepender de tomar.
estratégias, pensamentos. Estes são alguns dos fundamentos básicos que integram o xadrez. Com quase 5 séculos de história, ele surgiu no sudoeste da Europa na segunda metade do século XV. Mas olha só, você sabia que o xadrez é considerado um esporte? Neste fim de semana, aconteceu um campeonato de xadrez aqui na FJU Templo, com direito à premiação para os vencedores. Valorizar o esporte, esse é o objetivo do nosso projeto. O Projeto Esporte tem, desta vez, através do torneio de xadrez, descoberto novos talentos. E queremos convidar você, que curte, que gosta de xadrez, a fazer parte da FJU, procurando se inscrever neste sábado às 16 horas na Dr. Carlos Botelho 459. Faça parte da equipe de xadrez da FJU Templo. E aí, gostou? Então se inscreva para o próximo campeonato. Vem você também dar o seu checkmate. Problemas podem aparecer e eu enfrentarei. Não importa o tamanho do obstáculo, sempre avançarei. Por mais difícil que for a caminhada, eu irei até o fim. Não importa o nível de dificuldade, não aceite ser vencido por si mesmo. Não deixe o medo, obstáculos, insegurança ou complexos te impedir de chegar ao pódio. Vença a si mesmo, ande mais uma milha, persista, acredite em você. Pois somente assim você será um vencedor. A vida é feita de escolhas e quem decide vencer é você. A fé, unida com atitudes, te faz alcançar lugares surpreendentes. Acredite, você pode. Você está assistindo Live FJU. Antes do intervalo, a gente estava falando com a Larissa e ela estava contando toda a nossa história. E agora a gente vai ouvir o que aconteceu com a Larissa. Como que ela mudou daquela menina que foi capaz de 3 da manhã ir para o meio da rua, deitar no meio da rua e esperar que um carro passasse por cima dela. Dormiu na rua, né? Lá no meio da rua. Como que ela mudou? O que aconteceu, Larissa? Então, Como que foi acontecendo? Eu acho que não foi... Eu tenho praticamente certeza de que não foi não foi mágica. não foi um pirlim-pim-pim. Foi um processo, né? Mas o que deu andamento a esse processo? Então, eu tava muito vazia, não sabia o que fazer com aquilo. Quanto mais eu cavava o buraco para fazer o que eu bem entendia, pior ficava. E aí a minha mãe começou a frequentar a igreja. Aí que tudo mudou, porque ela mudou comigo. O comportamento dela não era mais me confrontar ou apontar os meus erros, falar das meninas que eu ficava. Ela fazia o oposto. Ela me tratava com amor, ela me tratava com carinho, já não julgava o meu cabelo, já não falava da minha vestimenta, do meu comportamento, das minhas redes sociais. Então ela me trouxe para perto dela. Ó, filha, vem aqui, vamos almoçar junto, vamos passear, vamos passar o ano novo, o Natal junto. E você acha que ela aprendeu isso na igreja? Com certeza. É? E isso gerou uma revolta em mim, porque eu percebi, eu falei assim, não é possível que minha mãe não quer mais brigar comigo e eu que cheia de vontade de brigar com ela. E me gerou uma raiva em mim, eu falei assim, não é possível, eu não aceito isso não. Aí eu falei pra ela assim, ó, escuta aqui, você não ora por mim não, viu? Porque eu vou continuar do jeito que eu tô, nem que eu tenha que ir pro inferno, eu falei pra ela. E esquece, não ora pra mim que eu não vou pra igreja. Isso é interessante, Larissa, porque eu tenho certeza que tem mãe aí assistindo a gente e que às vezes o filho, a filha fala horrores. Eu quero ir pro inferno. Fala pra você um monte de coisas assim que te machucam, que você fica assim, como que ela pode falar uma coisa dessas? E você até falou, né, que não adianta que eu não coloco os meus pés... Não coloco os pés na Igreja Universal. Eu nunca vou pisar na igreja desse bispo. Pode parar de orar pra mim, nem que eu tenha que ir pro inferno.
E aí ela riu. O inferno! Nem que ela pro inferno. Ia fazer no inferno. Você vê, a pessoa, ela fala aquilo para te confrontar, para te desanimar. E você, ó a Larissa onde tá. Olha só, né? E o interessante é que você vê como que a instrução da palavra de Deus torna a nossa mente sábia, transforma a nossa mente. Eu perguntei para ela, você acha que essa transformação, essa mudança, porque antes a mãe confrontava, ela não tinha direção, ela não agia, ela agia de acordo com o que ela sentia raiva, ela ia lá, confrontava você, brigava, não tinha direção de Deus. Quando você começa a ter a direção de Deus, é o que aconteceu com a mãe da Larissa, ela começou a pensar assim, o próprio Espírito Santo dá essa direção, né? Ela, poxa, eu vou ser diferente para minha filha. Não adianta, eu não ajudo se eu ficar julgando, se eu apontar dedo, se eu ficar confrontando. Eu não tenho ajudado. Com certeza ela chegou a essa conclusão, né? Chegou a essa conclusão e eu percebi e me irritei. E você se irritou? E eu me irritei, porque eu não queria. Eu queria que ela continuasse me perturbando para eu perturbar ela e a gente vai nesse conflito aí até o fim. E ela mudou completamente. E aí eu falei isso pra ela, lembro que foi um jantar que a gente foi eu fui na casa dela. Aí ela riu e falou assim, filha, fica em paz, tá? Você não precisa ir na igreja não, tá bom? Mamãe te ama, não sei o quê. Aí passou um tempo, filha, vamos comigo. Falei assim, tá bom, vai, eu vou. Eu fui. E aí eu falei assim, não quero ir, né? Eu lembro que tinha uma moça que eu veio até comigo e falei assim, não quero ir, porque olha pra mim. Eu me visto como homem, eu ando, eu falo, eu penso. Porque eu pensava, era uma coisa que pra mim, a minha natureza era masculina. Nos meus pensamentos eu era um homem. Então, eu falei assim, o que eu vou fazer numa igreja? As pessoas lá não são como eu, elas vão acabar comigo, elas vão me julgar, elas vão me maltratar. Então eu fui, mas fui com medo. Quando cheguei na igreja eu falei assim, meu Deus, ninguém me agrediu com pedras, que eu já tinha sido agredida com pedras fora da igreja, mas ninguém me agrediu, ninguém falou uma palavra sequer da minha roupa, do meu cabelo, do meu jeito, eu fui abraçada. É como se eu estivesse num churrasco em família. Cheguei lá e as pessoas, pô, que bacana, prazer, não sei o quê, tal. A minha irmã estava frequentando Força Jovem, ela falou assim, Lari, vamos comigo, vamos. Falei assim, tá bom, né, vamos, né? Porque aí você para de me pedir pra ir com você. E eu falei assim, jovens, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Mas quando eu entrei no grupo jovem, parecia que eram amigos meus de infância. Então, assim, o pessoal me abraçou. O projeto esporte, que foi o que chamou mais minha atenção, me abraçou, porque eu jogava futebol, né? E quando eu jogava futebol lá fora, era totalmente diferente. Eu só queria brigar. Porque eu jogava futebol, porque o jovem fala assim, eu vou jogar futebol porque aqui eu sou dono da minha vida. Aqui eu esqueço os meus problemas e era o meu pensamento, mas também era brigar. Eu gostava de jogar futebol pra brigar. Eu batia em todo mundo e brigava. Só que quando eu comecei a... Gente, dá até medo. Quando eu comecei a frequentar o grupo jovem, eu vi que era totalmente diferente. Porque era uma energia diferente. A gente jogava por prazer e alegria, porque era jovem, porque tinha que aproveitar. Tinha nada de briga, de raiva, de conflito. E eu via pessoas que gostavam do que eu gostava. Tinham a minha idade. Pô, e eram felizes. Como assim? Por que eu ia continuar do jeito que eu tava? Como que elas conseguiam fazer aquilo, né? Eu falei assim, não, eu preciso tentar. Porque se ele pode, se ela pode, se há tantas meninas que têm uma história de vida um pouco parecida com a minha, que gostam do que eu gosto e são felizes de verdade, não é 40 minutos de uma atividade esportiva, não precisam de beber. Cheguei na igreja, ninguém bebia e ninguém ficava mal com ressaca. Pô, eles são felizes, eu não preciso disso. Então, assim, eu entrei num universo que não existia na minha vida. Então, achei uma porta... Na sua concepção, aquilo ali era algo impossível. Impossível. Foi uma porta que eu entrei que eu falei assim, rapaz, isso existe. Foi um impacto muito grande. Então, eu me lancei, mas não foi fácil. Porque quando eu decidi me converter, foi mais difícil quando eu decidi
mudar minha vida toda e virar de cabeça para baixo. Porque até as pessoas que eu falei assim, não, vão me apoiar, né? Familiares, parentes. Como assim? Você vai entrar na igreja? Peraí, eles vão te mudar, vão mudar sua mente. Então, assim, foi um conflito muito grande de pessoas adultas que eu falei assim, pô, essa pessoa, ela tem muita maturidade, ela vai entender. E criticar, não queriam que eu fizesse porque iam mudar minha mente, iam mudar a minha forma de agir, de vestir. Só que ninguém nunca chegou da igreja e falou assim, você é uma moça, moça anda como moça. Não. Gerou em mim um incômodo. Peraí, olha só essas meninas lindas de vestido, eu aqui com sapato, camisa social, o que é isso? Bermuda, às vezes ia pra igreja. Senão eu preciso mudar. Porque eu comecei a me aceitar e conheci, porque eu não aceitava Deus, né? Era uma figura pra mim muito distante. E aí Deus foi me incomodando, porque eu ouvi falar de um Deus que me aceita como eu sou. Mas que para eu ter Ele perto de mim, eu precisava mudar. Então, assim, eu já não me aceitava como eu era. E o que eu era, eu precisava mudar. Eu precisava vencer aquilo. Foi quando eu comecei a me desprender das pessoas, das mulheres. Mandei embora, pode ir embora da minha casa. Voltei para casa da minha mãe. Saí até do trabalho que eu tinha. Saí do trabalho que eu tinha, porque lá eu vivia aquilo, né? Todo mundo me conhecia, eu era famosinha lá por isso. Então, eu mudei o meu comportamento, o meu ciclo. Comecei a andar com os meus amigos do Força Jovem, mudei a minha forma de vestir, fui mudando muito aos poucos a forma de andar, a forma de falar, e Deus foi mudando em mim, foi permitindo que a Larissa, a moça, a meiga, a mulher que existia dentro de mim, que eu abafava, viesse a aparecer. Então, aos poucos, foi ganhando forma. Eu passei a ser feminina, porque eu não era, né? Comecei a me entregar de verdade, a tirar de mim, porque eu era uma pessoa arrogante. Para você fazer o que eu fazia, tem que ser muito prepotente, tem que ser muito arrogante. Então, foi muito difícil me desfazer de mim mesma, porque para mim não foi tão difícil me desfazer das pessoas, das mulheres que eu me relacionava, dos amigos, mas se desfazer de mim, da minha opinião, do meu achismo, do que eu era, do que eu quero, do que eu penso, do que eu acho, foi muito difícil. Mas eu fui deixando, porque pra onde eu ia? Eu não tinha mais saída, eu fiz de tudo lá fora. Eu fiz de tudo. Até tentar me matar, eu me matei e não resolveu. Não matou, né? Tentou. Tentei. Até tentar, eu tentei até isso. Eu cheguei nesse ponto, já agredi minha mãe, o que eu ia fazer mais? Era isso, era tudo ou nada. Então eu me desfiz de mim. Foi aí que Deus mudou a minha vida. Foi quando eu tive um encontro com Deus e recebi o Espírito Santo. Agora, é interessante que você falou assim, mesmo quando você começou e você acreditou que você podia ter paz, que você podia ter aquilo que você não tinha, você nunca achou que você fosse capaz de um dia confiar em um homem de novo, né? Aquilo estava tão forte dentro de você, porque, poxa, pensa só, uma coisa que aconteceu quando você tinha 6 anos de idade, né? Aquilo vai criando uma raiz muito, muito forte, muito potente dentro da pessoa. E você já tinha quantos anos? 20 anos. 20 anos. Dos 6 até os 20 anos, né? Então, estava muito forte aquilo. E você ainda tinha isso assim, não, eu quero essa paz, eu quero essa tranquilidade, eu acredito nisso, mas eu não acredito que um homem jamais vá me fazer confiar de novo nele. Foram 2 desafios. Primeiro, confiar em Deus, porque Deus representa a figura de um pai. Um pai que eu não tive, porque não tive ninguém para me proteger. Então, o primeiro desafio foi me submeter a Deus. Ouvi-lo, dar atenção para o que o pastor falava, né, do altar, e crer que aquilo era Deus falando comigo. A gente, antes do programa começar, a gente estava conversando, você falou uma coisa interessante, que quando a sua mãe se converteu, você ficava com muita raiva dela, porque ela era, a palavra, quando a gente fala submissa, né? Ela era submissa. A pessoa pensa que submissão é ser capacho, não é isso não, tá, gente? Submissão não é ser capacho, não. Mas ela aceitava o seu pai, a opinião, o seu pai como um cabeça. Ela aceitava meu pai como cabeça, ela ouvia o que o pastor falava. E eu achava isso um absurdo, uma pessoa que não tem nada a ver com a vida dela.
Um homem ali, pô, como que ela ouve? Como ela é submissa? Vai se submeter ao que o pastor tá falando? Isso é um absurdo, eu O achava. pastor tá aconselhando ela, né? A fazer o quê? Então, aí isso foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi o perdão, porque quando a gente pensa assim, tá bom, eu passei por tudo que passei, mas tem que existir o perdão. Porque se eu não perdoar, aquilo nunca vai sair de dentro de mim. E eu nunca vou ter oportunidade de me submeter a Deus, ao meu pai. Eu nunca vou ter um relacionamento com nenhum homem, seja ele quem for, e nem o da minha família, nem vô, nem pai, nem tio. Eu não ia poder me submeter ao pastor. Então, assim, teve que haver um perdão da minha parte, uma decisão de perdoar. E você sentiu vontade de perdoar? Nenhuma, porque que culpa eu tinha? Porque normalmente a gente pede desculpa quando a gente erra, né? Que culpa eu tinha? É porque, você sabe, a gente às vezes pede uma desculpa, você, tipo assim, você sabe que você fez uma coisa errada, aí você pede desculpa porque você sente que você errou. Então, você vai lá e pede desculpa. Mas quando você não errou, por que você vai pedir? Né? Não é questão de... Por que você vai perdoar se você não errou? Por que eu... me perguntaram isso outro dia lá nas minhas redes sociais. Por que eu tenho que perdoar se eu não errei? Né? E você entendeu que o perdão tinha que acontecer e que o perdão não é um sentimento. Ninguém que é ferida, que é machucada e tem uma mágoa dentro de si, vai jamais sentir assim, sabe de uma coisa? Eu tô sentindo aqui que eu tenho que perdoar aquela pessoa que me machucou. Nunca você vai ter vontade, você vai ter esse sentimento de perdoar. Jamais. Por isso que você colocou muito bem, Larissa. O perdão é uma decisão. É uma decisão. E eu não sabia o quanto que aquilo me sugava para trás. A falta do perdão é como se eu estivesse trancada com a chave na minha mão. E quando eu perdoei aquilo... Trancada, amarrada ao passado. Amarrada ao passado. É como se eu estivesse tentando ir pra frente com alguém me segurando. Quem? Eu mesma, por não perdoar. Por causa de uma mágoa, de uma marca. Então, quando eu decidi perdoar, é como se eu abrisse e pudesse finalmente dar um passo pra frente. Agora explica aí, porque eu tenho certeza que tem gente assistindo que não vai entender. Não vai entender essa coisa. Mas como assim uma decisão? Como assim, Larissa? Uma decisão? Eu pensei... Tudo bem, aconteceu, eu preciso ir pra frente. Então, é o seguinte, eu perdoo. Foi um homem que me fez mal, eu perdoo. A partir de hoje eu decido, eu não vou ter mais mágoa, eu não vou ter mais raiva, eu não vou andar julgando os homens. Que homem é tudo igual, que homem não presta, que eu não tenho que me submeter, que eu sou melhor do que os homens, eu posso mais, eu tenho mais força, eu tenho mais capacidade ou capacidade igual. Eu não preciso disso. Eu tenho um propósito. Então eu decido perdoar os homens, perdoar o homem que me fez mal e eu vou seguir em frente. Foi uma decisão. E quando a gente toma uma decisão, a gente anula o sentimento. Anula, essa é a palavra, a gente anula o sentimento. O sentimento contrário, de não perdoar, da mágoa, da raiva, do ressentimento, de não tenho culpa, de vitimismo. A gente anula isso. Isso é importante. Porque você precisa saber que aquela decisão que você tomou de perdoar, por não ser um sentimento, por ser uma decisão, ela vai exigir de você atitudes. É o que você falou aí. Você já não olhava mais para trás e ficava, Não, eu perdoei. Eu vou olhar para frente. Quando vinha aquele sentimento, mas você sabe, eu fui abusada, aquilo aconteceu comigo. Não, peraí, eu já perdoei. É como se você se livrasse das amarras a cada atitude que você precisava ter, até quando você só pensava, não é nem quando alguém fala, às vezes você pensava, vinha aquele sentimento, não, peraí. Não, eu já perdoei. Já foi, acabou, eu tenho que ir pra frente, eu não vou ficar pensando nisso não. Aí você quer tomar uma atitude, porque você tá, se sentindo... Não, peraí. Ou seja, você tem que estar constantemente dando uma chacoalhada em você mesma, né? Lembrando você, eu perdoei. Não, eu não vou agir assim. Eu vou agir ao contrário, porque eu perdoei. Ou seja, você tem que viver tomando atitudes, decisões. Tem que ter algo palpável que você consiga ali no seu dia a dia perceber que você realmente perdoou.
Exatamente. E quando a gente decide, isso gera uma força na gente que a gente não sabe que existia. Porque mostra pra você que você pode sim. Você pode sim seguir em frente e anular o que aconteceu. E passar por cima disso. Não tem necessidade de ficar lá atrás. E você vê, é importante isso aqui. Desculpa que eu toda hora interrompo ela, é porque fala tanta coisa importante, a gente tem que aproveitar e sugar o melhor disso tudo. Quando a Larissa conta da história dela, ela não derramou, olha, o olho nem encheu de lágrima. Uma história tão forte e o olho nem encheu de lágrima. Por quê, gente? É uma cicatriz. Virou uma cicatriz. Não é um trauma, não é mais um trauma. É apenas uma cicatriz. A cicatriz, eu não sei se alguma de vocês tem cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui pequenininha de uma mordida de abelha. Então, a cicatriz, ela tá aqui. Eu lembro, mas ela não me machuca mais. Tá curado. É só uma marca, eu lembro, mas não me machuca mais. Mas quando é ferida, a ferida dói. Não é mais ferida, né, Larissa? Não é mais ferida. Isso se chama ser livre. Eu me libertei disso, porque eu decidi. Foi uma coisa consciente, uma razão. Falei assim, não, eu não preciso. Então eu vou fazer isso e fiz. E isso foi me dando força dia após dia, porque quando a gente não decide perdoar, a gente vai ter uma consequência. Qual consequência? Se afundar mais. Então é o que a senhora falou. Vou sentir, quando eu olhar para um homem, eu vou sentir nojo. Quando eu olhar pro meu pai, eu vou assim, ele não sabe nada do que ele tá falando. E aí a gente vai alimentando, e isso vai crescendo. Aí eu mudei. Como eu decidi, não, mas olha que bacana esse rapaz, meu pai, olha como meu pai é. Olha o pastor como ele é, que legal. E isso vai te enchendo, e você vai mudando. Quando você vê, era como nada, como a se... A mente muda. Totalmente. A mente muda. E aconteceu o que seus familiares falaram, né? Exatamente. Vão mudar a sua cabeça. Mudou a cabeça da Larissa, sim. Mudou para melhor. Liberdade, né? Uma menina feliz, que agora você consegue apreciar as pessoas pelo que elas são e não avaliando todo mundo por aquilo que aconteceu no seu passado, né? Exatamente, que não tinha nada a ver com as pessoas que eu julgava na minha mente, né? Pois é. Então, assim, essas duas decisões foram importantes. E aí, quando eu recebi o Espírito Santo, eu descobri o que era a vida. Porque eu nunca soube de verdade o que era paz. Eu era atormentada, não dormia. Só as pessoas que não dormem sabem como que é não dormir. Como que é você andar com medo da sua sombra. Com medo de tudo que vai acontecer, atormentada. Com dúvida, com complexo, com desejo de morte. Então, assim, no momento... foi extraordinário, porque é só a pessoa passando por isso para ela entender. A paz que você recebe é muito grande, é indescritível. Não tem nada na vida que faça chegar perto disso. E é uma alegria que não tem como você controlar. Parece que você é um jarro e aquilo te transborda e vai caindo no chão e não para. E é uma alegria que eu nunca encontrei no futebol, nunca encontrei em balada, nunca encontrei em amizades, nunca encontrei nenhum tipo de prazer físico, por meio de nada, seja sexual, seja por drogas, nada pôde me fazer sentir aquele gozo dentro de mim. E uma alegria muito grande, eu falei assim, eu preciso falar disso para todo mundo. A minha família precisa saber quem é esse Deus, poxa, porque o que é isso? Eu nunca soube o que era aquilo. Então, assim, é uma coisa muito extraordinária, e aquilo mudou a minha vida, mudou a minha mente. E mudou a Larissa, porque eu não precisava de mais nada. Eu tenho tudo que eu preciso. Agora o olho tá enchendo de lágrima. Não tem o que fazer. No melhor tem que encher, né? Não nesse tem momento, não tem como. Foi muito sofrimento e quando eu conheci a Deus, porque a gente conhece a Deus quando recebe o Espírito Santo, a gente fala assim, pô, tô no céu. Exatamente. Por que eu demorei tanto? Por que resisti tanto, né? Por que resisti tanto a Deus, tanto o que as pessoas me falavam, porque fui tão bocozona de fazer o que eu queria. Pô, Deus tem tudo pra mim. E aí eu continuei, eu coloquei mais força, né? Porque agora que você conhece a Deus, é só mergulhar, é só ser feliz. De verdade, feliz de verdade. Não é falso.
Não é porque depois de receber o Espírito Santo, tive problemas, tive dificuldades financeiras, no trabalho, né? Família. Eu tive parentes que tiveram à beira da morte, principalmente por causa do Covid. Mas isso não tirou a minha paz. Não tira, né? Nada, não tira a minha alegria. Minha própria mãe passou por uma situação de que ela foi internada, passou por um problema de saúde super grave. Aquilo não tirou a minha paz. E Larissa, você falou pra mim que você conheceu alguém, né? Exatamente, já ia chegar nisso. E aí Deus me apresentou um homem de Deus. Uma pessoa assim que, quando eu falei assim, vou me converter, mas é certo que eu jamais vou me apaixonar por um homem. Como se eu estivesse tirando a capacidade de Deus de ser Deus. Peraí, Deus, o Senhor é Deus, mas para isso não. Para isso o Senhor não é capaz. Porque também olha quem a Larissa era, né? Jamais vai ser feliz. Mas Deus é extraordinário. Como está escrito, né? Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa. E Deus me apresentou um homem de Deus, o nome dele é Jefferson. E a gente se casa em 55 dias. 50, nem tá contando. Ela nem tá contando, 55 dias. E eu falo pra ele, hoje a gente foi até no nosso apartamento que a gente vai morar, a gente conheceu a primeira vez. E eu até falo pra ele, ele me deu um propósito, de vida. Porque a mulher, ela conhece o que é ser uma mulher quando ela tem um homem pra servir. Porque aí entra o nosso propósito. O propósito da mulher nasceu pra quê? Para auxiliar. E fazer o papel, porque o Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador. E é gostoso, né, É maravilhoso. Quando você descobre a sua função e você desenvolve ela. Você desenvolve bem, você tem... É muito gostoso, você tem prazer disso. Né? Eu tô realizada. E você descobriu, né, o seu papel. Você descobriu o seu papel e agora é só... correr pro abraço, correr pro abraço, 55 dias. 55 dias, depois eu vou querer trazer o Jefferson, né? O Jefferson aqui pra gente conversar com ele também, porque eu acho que vale a pena. E eu tenho certeza que ele também tem testemunho, né? Tem uma história de vida muito forte. Inclusive, eu ajudei muito quando ele chegou no Força Jovem. Ah, é? Eu ajudei ele, auxiliei espertinho, tô entendendo. Ajudei ele na conversão dele, dava uns toques, né? Porque eu, graças a Deus, já estava numa posição de ajudar os jovens, né? Porque a gente tem que fazer o que foi feito pela gente. E hoje você ajuda? E hoje eu ajudo, tô auxiliando lá no Projeto Esporte, coordenando um grupo de tribo. Então, assim, eu posso dar pro jovem o que eu recebi de graça. É isso aí. E eu posso ajudar as pessoas com o meu testemunho, com a minha história de vida, que foi para isso que Deus permitiu tudo. Hoje eu entendo. A confusão de por que eu tô passando por isso hoje é muito claro. É muito claro. É para ajudar muitas e muitas meninas que passam por isso. Muitas que não creem que podem ser felizes no amor, que não vão submeter a Deus porque Deus não é capaz de fazê-las felizes. Deus é muito mais do que capaz. É o único capaz de fazer uma mulher feliz. É isso aí. E pode dar o nosso propósito de vida, porque ele me deu o meu propósito, e o meu propósito é servir ao meu futuro marido. Então essa é a realização que a gente precisa. Quando a gente descobre isso, vale a pena. Super vale a pena, gente. Eu acho que a gente já até extrapolou aqui o horário, o pessoal deve estar desesperado lá na produção, mas olha, valia a pena ficar 2 horas aqui com a Larissa pra gente conversar, que eu tenho certeza que teria muito mais coisas, mas vai ficar o convite aí para voltar a trazer o Jefferson, quem sabe depois da lua de mel, porque vai ser muito gostoso de ter vocês aqui de novo e de repente ele dividir também o testemunho dele, tá bom? Tá bom, obrigada pela Muito obrigada, Larissa. Bom, gente, por hoje ficamos aqui, lembrando a vocês que temos um encontro jovem nesse sábado. Larissa, o seu encontro jovem é onde? Em onde São você Bernardo vai do estar? Campo. São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, aos domingos, 4 horas da tarde, tá? Na rua Valdemar Campanha, número 48. Ah, viu? Chamadinha aí em São José dos Campos, né? São Bernardo. São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. E a gente fica por aqui, Encontro Jovem, aqui no Templo de Salomão, neste sábado, às 4 da tarde. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.